Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja presente conosco nesta noite, para que ela adentre os nossos corações e para que a gente saia daqui muito melhores do que aqui entramos. Então agora, meus irmãos, eu vou convidar a todos para fecharem os olhos. Eu vou ler um pequeno trecho de um livro chamado Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Chico Xavier. Depois a gente faz a nossa prece. Elevando então o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Deus, nessa luz maravilhosa que guia os nossos caminhos. Torna-te pacificador. Onde te encontrares, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade, uns para com os outros. Uma oferta silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado, evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força e não na violência, e a paz enflorescerá o teu coração e de quantos se acerquem de ti. Pai, estamos hoje aqui reunidos em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior, o nosso irmão querido, que com o seu doce olhar trouxe para este mundo palavras de bom ânimo e de consolação. Que todos que aqui estamos hoje encontremos em Ti, Pai, o alívio para as nossas dores e a alegria de viver. Nós estamos aqui, nessa casa do caminho, nessa casa de oração, em busca das palavras do nosso Mestre Jesus. Que essas palavras adentrem em nossos corações e floresçam para todas as direções. E que assim seja. Então, o tema da nossa palestra de hoje, a paz, ele foi escolhido pela área doutrinária com base neste livro aqui, que é a Revista Espírita. Muitas pessoas acreditam que Allan Kardec escreveu só os 5 livros, né, da codificação, mas ele também escreveu a Revista Espírita, e cada ano da revista tem todos os meses, né? Então cada livro é um ano e tem todos os meses. Então essa palestra de hoje, ela foi retirada deste livro, então, de fevereiro de 1863. Mas essa frase, paz aos homens de boa vontade, na verdade ela foi dita primeiramente em uma passagem do Evangelho de Lucas. Então Lucas, ele foi um médico, amigo de Paulo, e que viveu naquela época, mas ele e Paulo não conviveram com Jesus, eles não conheceram Jesus a seu tempo. Então Paulo, após a sua conversão, quando ele foi se despedir, né, de Lucas e de todo o pessoal, porque ele ia embarcar para Roma, havia uma grande multidão de pessoas que estavam ali para se despedir dele. E Lucas olhou com comoção para aquelas pessoas que estavam ali chorando a partida do seu amigo, e ele disse para Paulo: Paulo, eu vou escrever sobre ti e sobre a grande pessoa que tu foi, para que as outras pessoas da posteridade possam saber todos os bens e quanto tu foi amado. Mas Paulo, na sua humildade, disse para o amigo: não, Lucas, não escreve sobre mim, porque eu não sou ninguém. Eu sou somente uma ferramenta de Deus que faz agir a palavra de Jesus e espalha a palavra de Jesus aqui na terra. Não escreve sobre mim, escreve sobre o Cristo e escreve sobre todo o trabalho que os discípulos, esses primeiros discípulos do cristianismo primitivo, fizeram naquela época. Então Lucas, ele foi em busca dessas histórias que aconteceram, porque como ele não tinha convivido com Jesus, ele foi em busca de pessoas que haviam convivido
vivido com ele. E naquela época não eram muitos que sabiam ler e escrever, então as histórias eram passadas de geração em geração através de palavras faladas. Então Lucas foi atrás dessas pessoas e ele foi inclusive até a ilha de Éfeso falar com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E ela ditou histórias lindíssimas sobre a concepção e sobre o nascimento e sobre a infância de Jesus. Então, foi também Lucas que nomeou os seguidores de Jesus como cristãos, em homenagem ao Cristo. Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo, na verdade, é uma denominação do povo judeu que chama o ungido, o enviado de Deus. Então eles estavam aguardando a vinda desse Cristo do Salvador. Então ele nomeou os seguidores de Jesus como cristãos, que é o que a gente utiliza hoje aqui. Então Lucas conta que numa noite estrelada na cidade de Belém havia uns pastores que estavam apacentando suas ovelhas lá no campo. Quando de repente eles viram uma luz muito forte que brilhou como se fosse um sol e iluminou todos os campos e clareou, e a noite se tornou dia. E então, do meio dessa luz, eles viram um anjo. E eles ficaram com medo. E o anjo disse para eles: não tenham medo. Eu vim trazer boas notícias para o seu povo e que lhe trarão muita alegria. Hoje, na cidade de Davi, que era Belém, onde o rei Davi havia nascido também, nasceu o Cristo Salvador, o Senhor. Este é o sinal. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Os pastores levantaram naquela mesma hora e foram em busca daquele bebê. E encontraram um bebê numa estrebaria, deitado sobre uma manjedoura. Depois que o anjo falou, eles puderam ver atrás daquele ser celeste, atrás daquele ser de luz, eles puderam ver uma multidão de anjos que cantavam louvando a Deus. E eles cantavam assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, a mensagem que os anjos trouxeram naquela noite para os pastores e que traz hoje para nós nesta noite, será que a paz então é somente para os homens que têm boa vontade? Então as pessoas que não têm boa vontade, elas não conseguirão ter a paz? Será que nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, e buscando essa paz interior nas nossas vidas? Então, havia um homem que nasceu na cidade de Tarso. Ele era um jovem muito promissor na sua época. Ele foi ensinado na cultura grega, porque a sua mãe era de origem grega, e também na cultura romana, porque o seu pai era romano e o pai era um rico comerciante. E ele desde criança foi educado pelos melhores professores e o determinismo da família para ele era que ele fosse um doutor da lei. Então, quando ele cresceu e virou adulto, ele foi inclusive pupilo de Gamaliel, que era um grande doutor da lei naquela época, e ainda hoje ele é visto como um grande doutor da lei. Então, depois que ele se tornou adulto, ele virou um doutor da lei. Ele passou a fazer parte de um seleto grupo de judeus do Sinédrio, que eram aqueles que monitoravam e que ditavam as leis e que verificavam se as leis de Moisés estavam sendo cumpridas. Saulo, ele tinha tudo o que o mundo pode oferecer. Ele era jovem, ele era rico,
ele tinha uma noiva muito linda, ele era inteligente, um bom orador, ele tinha poder, ele tinha status, as pessoas gostavam muito de Paulo. Mas ele não encontrava dentro dele algo que ele buscava desde há muito, que era a paz. Ele não se sentia em paz. E ele acreditava e se firmava nas leis de Moisés, fazendo cumprir as leis de Moisés, porque ele achava que aquilo era o mais correto. Então, certo dia, ele ficou sabendo de um galileu pobre, sem estudos, que tinha morrido e que mesmo após a sua morte, as pessoas ainda o seguiam e estavam se convertendo para a sua doutrina. Eram judeus, eram romanos, eram os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então, as pessoas continuavam amando Jesus e aquilo tocou na vaidade dele. Porque ele achava que aquilo que aquele galileu tinha ensinado conflitava com as leis de Moisés. Ele passou então a perseguir esses cristãos. E o primeiro que morreu por sua ordem foi um homem chamado Estevão, que trabalhava lá na casa do caminho junto com Pedro, o discípulo de Jesus. Então Estevão, ele foi... Paulo ordenou, Saulo, né, na verdade ele ainda era Saulo, ele ordenou que ele fosse apedrejado até a morte. Só que no final, quando já estavam encerrando, né, a função da dilapidação de Estevão, a noiva de Saulo, Abigail, chega e ela reconhece que Estevão é seu irmão. Estevão, então, já morrendo, já desencarnando, fala para Abigail: Abigail, Saulo não é um homem mau, seja uma boa esposa para ele. Porque se hoje ele tem toda essa força para defender as leis de Moisés, imagina quando ele conhecer Jesus. O que ele fará quando ele conhecer Jesus? Então ele desencarnou. Um tempo depois, Abigail, ela se converteu também para o cristianismo. Saulo não aceitou, desatou, né? Cancelou o casamento com Abigail. Ela fica doente e acaba desencarnando. E aquilo trouxe mais raiva dentro dele, daquele galileu que tinha tirado, porque na ideia dele, Abigail só não estava com ele por culpa de Jesus. Então, ele descobriu que quem tinha convertido Abigail, a sua noiva, tinha sido um homem chamado Ananias, que morava lá na cidade de Damasco. Então ele reuniu uma comitiva de judeus e romanos e partiu para a cidade de Damasco. Só que quando ele chegou lá em Damasco, uma luz muito forte, em formato de cruz, apareceu na frente dele. E ele caiu de joelhos no chão e ficou cego na mesma hora. Cegueira literal mesmo, ficou cego, não enxergou mais nada. E daquela luz veio uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele reconheceu ali aquele galileu que ele tanto perseguia. E ele percebeu que ele estava errado. E a sua cegueira serviu para que ele olhasse para dentro de si. Porque muitas vezes nós estamos tão tumultuados com os problemas e os afazeres do nosso dia a dia que a gente fica cego, a gente não tem esse tempo de olhar para dentro de nós. A gente perde essa paz. Então, Saulo é abandonado pelos seus, porque naquela época quem tinha qualquer tipo de deficiência era visto como punido por Deus. Então tinha pecados, então os seus amigos largaram ele lá e na cidade de Damasco ele encontrou Ananias, que pela imposição das suas mãos, com um passe de cura, lhe restituiu a visão. E Paulo passou a ver. Ele passou a ver a verdade. Ele se recolheu, foi até o deserto, ficou 3 anos em busca dessa paz interior,
conhecendo sobre Jesus, porque ele ficou morando na casa de um casal de tecelãos, que eles eram cristãos, então ele ficou conhecendo sobre a história de Jesus, aprendeu o ofício de tecelão e de forma humilde ele assumiu o nome de Paulo, que significa pequeno. Em algumas religiões, né, na religião católica, é São Paulo, que é em homenagem ao estado e à cidade de São Paulo, é em homenagem a Paulo de Tarso. Esse grande homem que foi o maior divulgador do cristianismo em todos os tempos. Mas a vida dele não foi fácil, ele ficou aqueles anos no deserto, procurando a paz, para que depois ele pudesse assumir a sua verdadeira missão, porque ele ia encontrar na sua missão muitas dificuldades. E foi justamente no momento de dificuldade de Paulo que ele chegou ao seu êxtase de alegria, aquela alegria transcendente, nirvana, né? Que chamam aquele êxtase, que foi justamente quando ele estava recebendo 39 chibatadas na primeira prisão que ele teve. Então, no momento de angústia, ele conseguiu, né, interiorizar, porque a paz estava dentro dele. Então a paz não significa que a gente não vai ter problemas, porque vivendo aqui na Terra a gente sabe que isso não é possível. E apesar de que a gente tenha todas as coisas que o mundo pode oferecer, a gente sempre vai ter algum probleminha, alguma coisa. A gente não pode perder o nosso equilíbrio com as coisas que acontecem ao nosso redor. E tem um ditado que diz que o mar calmo não forma bons marinheiros. E se nós estamos aqui na Terra hoje, nessa encarnação, e a gente está precisando passar por essa vida, por esses problemas na nossa vida, é porque eles são necessários para a nossa evolução espiritual. Então, aquele grande homem que antes ditava regras, agora ele era muito, muito humilde. A paz, ela é intimamente ligada com a felicidade. E Emmanuel até fala, ele faz uma relação de paz com felicidade, que as duas coisas não podem estar desvinculadas uma da outra. Porque quando nós estamos com raiva, quando a gente está com ciúme, quando a gente está, né, desequilibrado, quando a gente está com problemas, angustiados, a gente não consegue sentir a paz. Porque nós não estamos felizes. E nós não estamos felizes porque a gente não está em paz conosco mesmo. Na época ali da pandemia, eu fui numa agência bancária, ainda tinha o distanciamento entre as pessoas, o número de pessoas na agência ele era controlado, e a gente estava em fila ali, tinha um rapazinho lá na frente, um estagiário, possivelmente fazendo a triagem das pessoas que estavam ali na fila e liberando as pessoas para entrarem na agência. A princípio estava um clima de tranquilidade, assim, todo mundo esperando, enfim. Só que de repente entrou um senhor na agência e ele estava muito irritado, e os gestos dele mostravam que ele estava irritado naquele momento. E daí ele começou a falar para o rapaz que ele estava muito mole, que vamos de uma vez porque eu sou aposentado, porque eu tenho o direito de entrar na agência, porque, né? Então ele estava muito irritado, e o rapaz, coitado, estava tremendo lá, não conseguia nem fazer o seu serviço. Então uma mulher que estava ali na agência olhou para aquele senhor, para a humilhação que ele estava fazendo o rapazinho passar. Ela olhou para ele e disse: Senhor, se o senhor deixar ele mais nervoso, ele vai demorar mais para fazer o trabalho. Aí ele olhou para ela e disse assim: tu trabalha aqui na agência? E ela, com toda a calma, né, pacífica: não, não trabalho. E ele disse: então tu fica quieta. E todo mundo ficou espantado com a atitude dele. E daí ela, com toda a calma que ela tinha naquele momento, ela disse: e o senhor trabalha aqui na agência? E ele disse: não. Ela disse: então vamos deixar o estagiário trabalhar. Então, para a gente ver que às vezes, possivelmente aquele senhor, ele estava passando por um dia difícil, teve uma semana tumultuada, porque pessoas que estão em paz consigo mesma, elas não agem assim gratuitamente,
sem que alguém lhe pise no seu calcanhar de Aquiles. Então ele estava irritado, só que ele permitiu que aquela irritação dele trouxesse todo um ambiente tumultuado para aqueles que estavam ali à volta dele. E às vezes a gente também faz isso. Às vezes a gente está irritado, parece que a gente quer ver o outro também irritado, para a gente ficar um pouco mais... ele está irritado, então agora eu estou um pouquinho mais feliz, né? Quando na verdade a gente precisa ser mais pacificador e controlar esses nossos sentimentos. Então a gente às vezes perde a paciência e a gente diz, porque tiraram a minha paciência, tiraram a minha paz. Quando na verdade a paz não vem das coisas externas, a paz vem de dentro de nós, porque a paz é um estado de espírito nosso. Assim como teve esse senhor, né, que estava bem irritado naquele dia, existem também pessoas que passam por grandes problemas na sua vida e mantêm a sua integridade, mantêm a sua calma. E um exemplo delas, que o seu Jimenez até comentou na semana passada, que ele pôde conhecer, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, foi o Chico Xavier. E o seu Jimenez relatou na semana passada e me deixou bem emocionada, quando ele disse que quando ele chegava perto, quando as pessoas chegavam perto de Chico, ele tinha uma paz, ele transmitia uma paz que emocionava as pessoas que estavam ali. E Chico, ele não teve dias, né, sem nenhum problema na sua vida. Ele tinha que atender milhares de pessoas todos os dias. Teve uma infância difícil, perdeu a sua mãe na primeira infância. Depois ele perdeu a sua madrasta, que era como uma mãe para ele. Passou fome, teve que trabalhar na infância para ajudar a cuidar dos irmãos. Ele teve muitas doenças, ele teve muitos problemas, foi humilhado, foi perseguido. Mas ele manteve a sua paz, porque ele encontrou em Cristo a paz que ele precisava ter para a vida dele. E como Jesus mesmo disse para os seus discípulos, ele disse assim: eu vos deixo a paz. E isso serve para nós também. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz que eu deixo para vocês não é a paz que o mundo lhes dá. Daí depois ele seguiu falando mais adiante. Isso foi no capítulo de João, no Evangelho de João. Tenho-vos dito tudo isso, para que em mim tenhais paz. Então onde é que a gente encontra paz? Em Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como pôde Jesus, na Santa Ceia, antes já sabia, porque ele tinha a visão do futuro. Ele já sabia que ele ia ser crucificado, torturado, humilhado, ele ia ser traído, ele ia ser abandonado pelos amigos, ele ia passar por tudo isso. Como que ele pode dizer que ele venceu o mundo? Se a gente for fazer um paralelo disso, de uma pessoa que venceu no mundo, a gente pode olhar para Júlio César, o grande imperador romano. Ele venceu no mundo, ele teve todas as conquistas e todas as vitórias. Só que quando cada um desencarnou a seu tempo, como é que foi a chegada deles no plano espiritual? Jesus entrou vitorioso, enquanto Júlio César, pelo seu estado de espírito inferiorizado naquela encarnação, ele foi para as trevas. Então por isso que Jesus disse: eu venci o mundo, e se eu posso fazer, vocês também podem fazer. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Então ele dá essa condição de a gente conseguir chegar também àquele patamar que Jesus estava, né? Então, na Revista Espírita de 1863, que ele fala, agora já contextualizado, né, a história da frase, né? Então, na Revista Espírita, um antigo magistrado, um espírito, né, de um antigo magistrado fala assim: meus caros amigos, a vida é curta. Grande é o que precede e o que sucede.
Nada acontece senão pela vontade de Deus. Encarai vossas misérias bravamente e levantai os olhos ao céu com resignação. A bênção e o alívio descerão. Por vezes, vossos pesares são a prova pedida por vocês, por vosso espírito, desejoso de chegar prontamente ao objetivo final. Muitas vezes a gente se prepara muitas encarnações para passar por uma prova. E às vezes a gente está tendo a prova nessa vida aqui e a gente quer desistir de tudo. Quando, na verdade, se a gente olhar para ela com resignação e pensar que nada na justiça divina é errada, nada na justiça divina é errada, então a gente vai perceber que essas provas elas eram necessárias para a nossa evolução espiritual. Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa vontade. Não tivestes a paz ainda, porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, é a caridade. Há a caridade moral e há a caridade material. Escutai bem, crede e amai. Amai, muito será perdoado a quem muito amou. Lamentai os cegos, os que não querem ver a luz. Lamentai, mas não censureis. Orai, meus irmãos, a bênção de Deus será com as vossas almas. O facho da vida irradia em todas as direções do horizonte e acendem-se faróis. A tempestade vai sacudir e talvez quebrar o barco, mas o piloto, que sobre a vaga luminosa olhar para o farol, chegará à praia e o Senhor lhe dirá: paz aos homens de boa vontade. Sê bendito, tu que amaste, sê feliz. Trabalhaste pela felicidade de outrem, meu filho, a cada um segundo as suas obras. Então, a busca pela realização espiritual, ela passa necessariamente pelo caminho do bem e da caridade para com o outro. Eu preciso deixar de pensar em mim e pensar mais no próximo. Um homem pediu certa vez para um sábio: eu quero a paz. E o sábio respondeu para ele: primeiro tu tira o eu, depois tu tira o quero, e daí tu vai encontrar a paz. Porque muitas vezes nós colocamos o eu, o nosso egoísmo, a nossa vida, o quero, os nossos desejos, aquilo que a gente quer para a nossa vida, antes da paz, antes do nosso próximo. Muitas vezes nos dias tumultuados, e a depressão é um grande problema de saúde mundial, citado até pela OMS, os níveis de suicídio aumentando assim preocupantemente, alarmantemente, principalmente na faixa dos 13 aos 20 anos, triplicou o número de suicídios. Então a gente precisa buscar essa conexão ao alto, essa conexão com a paz que o Cristo nos dá. Nos dias que estiverem tumultuados, que a gente estiver com problema, que a gente estiver com irritação, que a gente, como dizia a mensagem lá do livro Vida Feliz, que a gente pelo menos não revide, que a gente fique quieto, que a gente segure, que a gente não fale para outro palavras que depois a gente pode ferir, pode se arrepender. Porque essa paz que a gente busca, ela é uma paz de dentro de nós. Ela é uma paz do nosso espírito. E quando a gente encontrar esse estado de espírito, e é um pouquinho por dia, é um problema por dia, uma coisa de cada vez. Então a gente pode levantar os olhos para o alto, pedir ajuda, porque nenhuma oração cai no chão. Deus ajuda, Deus manda o auxílio divino. E às vezes a gente pede ajuda, mas a gente não percebe a ajuda, porque a gente quer ajuda do nosso modo. A gente não pensa que Deus tem planos muito maiores para as nossas vidas. Que a gente possa então seguir com essa paz de Jesus, que a gente possa ouvir músicas de louvor, músicas espíritas ou músicas, enfim, de outras religiões, música gospel, para elevar a nossa sintonia, porque às vezes a gente está com aquela monoideia,
aquela coisa ruim na cabeça, a gente não consegue desviar o pensamento daquilo. Então, ouvir uma palestra espírita, tem tantas palestras no YouTube que a gente escolhe o tema, coloca uma palestra espírita, coloca o tema, e a gente pode ouvir palestras excelentes a respeito do problema que a gente está tendo na nossa vida. São formas que a gente tem, né, de procurar esse auxílio do alto. São formas que a gente tem de buscar essa nossa boa vontade, porque a paz aos homens é para aqueles que têm boa vontade, para aqueles que querem, para aqueles que se sobressaírem, para aqueles que conseguirem se elevar espiritualmente num patamar cada vez maior, em busca do alto, em busca da luz, do farol que guia as nossas vidas, nesse mar tumultuoso, mas que esse farol está sempre aceso. E quando a gente chegar lá na praia, Deus vai dizer, né, o Senhor, Cristo, nosso amigo espiritual, nós não somos órfãos de pai, a gente tem um pai que nos ama. A gente tem os amigos espirituais que estão sempre à nossa volta, nos acolhendo, nos acudindo, velando por nós. Então que a gente saiba que a gente não é órfão do Pai Celestial. E Ele olha para nós e Ele nos ama, e cada um de nós é importante, e cada vida é importante. E cada problema que a gente passa na vida, ele é necessário para a nossa evolução espiritual. Então, que a gente possa seguir com essa paz nos nossos corações, buscando ter a boa vontade de Jesus nas nossas vidas, para que sejamos verdadeiros merecedores da paz do Cristo. Então, eu vou chamar agora os nossos amigos, os médiuns, para fazer o nosso passe coletivo. Eu peço que todo mundo feche então os seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos esquecer todos os problemas que estão lá fora, porque agora é o nosso momento da nossa conexão com o mais alto. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, teus filhos, ainda imperfeitos, ainda cometendo deslizes, mas nós estamos aqui, Pai, em busca da tua luz, do teu apoio para os problemas das nossas vidas. Cura em nós, Senhor, todas as nossas feridas da alma, as nossas feridas do corpo, todos os problemas, todas as dores. Faz de nós, Senhor, as ferramentas de ação do teu amor, do amor que o Cristo nos ensinou aqui na terra. E que essa chuva de bênçãos que desce sobre essa casa do caminho, sobre essa casa de oração, adentre em cada um de nós e lhe cure nas suas dores, naquilo que cada um mais necessitar, Senhor. Nós estamos aqui pedindo o teu auxílio, que o nosso anjo espiritual, o nosso amigo de todas as horas, esteja conosco, e esteja agora também nos abraçando e nos envolvendo com o amor divino, que cura as dores, as chagas, que é um verdadeiro bálsamo para as nossas feridas. E possamos seguir em paz, e que o Senhor Deus nos acompanhe, e que assim seja.